Se amanhã você perdesse a metade da sua equipe, a empresa continuaria rodando ou você teria que voltar para o operacional em 48 horas? Não existe empresa forte com relações fracas. E eu quero começar com uma frase que eu li no livro do Rafael Catolé, O Poder da Gestão, aliás, um livro que eu indico muito. Lá nós encontramos uma frase de Michael Jordan que diz assim: o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. Essa frase resume muito o nosso tema de hoje: gestão de pessoas. E eu vou me apoiar em três bases principais. De novo, Peter Drucker, quando ele diz que a empresa é uma comunidade de seres humanos e que a performance é sempre a performance de pessoas. Michael Gerber, em O Mito do Empreendedor, nos mostra que o negócio precisa funcionar por o sistema e não por autores. E ainda trazer a contribuição de trabalhos significativos relacionados à cultura e a trabalho, como Edgar Schein e estudos de engajamentos do próprio Instituto Gallup. Hoje, nós vamos falar de cultura. O que é de verdade, além de um quadrinho na parede? Como criar uma cultura na prática? Cultura versus comportamentos do dia a dia. Práticas simples de engajamento. Olhar para o ser integral. E por falar de pessoas, e não mais falarmos de recursos humanos. No final, você vai ter um roteiro simples para fortalecer a cultura da sua empresa e tirar o peso de cima só de você. Antes de seguir, curta esse vídeo, se inscreva em nosso canal e compartilhe com alguém que você sabe que está sofrendo para liderar pessoas. Afinal de contas, o que é cultura de verdade? Peter Drucker tem uma frase atribuída a ele muito citada: cultura eats strategy for breakfast. Em português, a cultura devora a estratégia no café da manhã. Especialmente no capítulo 13 do livro dele, A Prática da Administração, ele diz que a cultura é o espírito da organização. É a soma de valores, normas e comportamentos que na prática orientam como as coisas são feitas. Traduzindo para uma linguagem bem simples, cultura é como a gente faz as coisas aqui, mesmo quando ninguém está olhando. Ela aparece em coisas como vocês tratam o atraso de cliente, o atraso interno, como vocês falam com quem erra, se a reunião começa sempre na hora marcada ou atrasa, se o dono promete e cumpre ou promete e some, não dá mais as caras. Edgar Schein, referência em cultura organizacional, mostra que a cultura tem três camadas. A primeira camada são os artefatos, aquilo que dá para ver, o layout, a vestimenta, os rituais, a linguagem. Depois vem os valores declarados, o que a empresa diz que valoriza. Suposições básicas são o terceiro nível, aquilo que todo mundo acredita sem precisar falar. O problema de muitas empresas é que tem valor escrito, mas o comportamento é outro. O espírito da organização, o que Peter Drucker fala, acaba virando aqui quem grita mais manda. Aqui a gente apaga incêndio e se vira. Aqui todo mundo faz tudo de qualquer jeito. Cultura não é opcional. Se você não escolhe e não cuida,
ela nasce sozinha e geralmente ela cresce torta. Mas como criar cultura na prática? Michael Gerber, em O Mito do Empreendedor, diz que o dono precisa construir um negócio como se fosse um protótipo de franquia. Nós já falamos sobre isso. Um lugar onde tudo tem um jeito de ser feito. Lembre-se disso. Um lugar onde tudo tem um jeito de ser feito. Esse jeito não depende de humor de ninguém, nem do dono. Isso é cultura aplicada. Vamos pensar um passo a passo simples para criar cultura, mesmo em uma empresa pequena. Defina 3 a 5 valores não negociáveis. Não adianta uma lista de 10 palavras bonitas. Escolha só 3 a 5 valores que realmente façam a diferença. Por exemplo, responsabilidade com a palavra, respeito com quem trabalha aqui e com o cliente, simplicidade e objetividade na comunicação, busca constante de melhoria. Descrever o que é esse valor, esse comportamento, é o mais importante. Edgar Schein insiste: cultura só fica real quando vira prática. Exemplo: o valor responsabilidade com palavra. Na prática, não prometemos um prazo que não vamos cumprir. Se precisar mudar o prazo, avisamos antes e não depois. É aquela famosa frase: nós temos condições de antecipar aquilo que não vai ser feito. Podemos dizer não dá para ser feito e não dizer não deu para ser feito. Se eu falar vou te entregar amanhã, isso vira um compromisso. Crie 2 ou 3 rituais simples que reforcem esses valores. Drucker dizia que o que é sempre colocado nessas propostas são palavras e conceitos que podem ser cobrados e medidos. Exemplos, por exemplo, como de rituais que podem ajudar a fortalecer isso. Nós já falamos da reunião semanal rápida, de 15 a 20 minutos, para revisar sempre uma vitória da semana, um aprendizado, uma melhoria. No início da reunião, alguém precisa relembrar um valor e conta um caso real da semana. Use a cultura no dia a dia das decisões. Como isso se aplica, como isso faz sentido. Quando alguém trouxer uma situação, você pode perguntar a esta pessoa: dado ao nosso valor X, o que faz sentido fazer aqui? Veja que nós vamos medindo o negócio a partir dos nossos valores. Nós vamos tomando as decisões a partir dos valores da empresa. Isso tira o peso de tudo cair na sua opinião pessoal. E é exatamente isso o que Gerber defende. O negócio precisa ter uma forma, uma maneira de fazer as coisas, que independe de quem está ali naquele dia. Sem isso, você vira refém de cada colaborador e eles viram reféns do seu humor, das suas opiniões. Cultura versus comportamentos. Agora vamos conectar cultura com comportamento concreto. Drucker, no capítulo que fala sobre o espírito da organização, diz que o espírito de uma organização é criado a partir do comportamento dos líderes. O espírito de uma organização é criado a partir do comportamento dos líderes. Não adianta colar o valor na parede se o dono explode em toda reunião. As decisões sempre são tomadas no grito. O combinado muda a toda hora.
ou seja, a cultura é diferente do comportamento. Nós precisamos ter cultura igual a comportamento. Cultura diferente do que está escrito gera comportamento diferente. Pense em 3 camadas. O que você tolera? Você tolera atraso crônico? Tolera a falta de retorno para um cliente? Tolera uma promessa não cumprida? Lembre-se, o que é tolerado vira normal no dia a dia. O que você realmente recompensa? Você reconhece quem colabora ou só quem está apagando incêndio? Uma pesquisa do Instituto Gallup mostra que pessoas que se sentem reconhecidas frequentemente têm mais desempenho e menos intenção de sair da empresa. Então, você precisa ficar atento àquilo que você modela. Se você responde a mensagem de cliente em 2 minutos, mas ignora a equipe, a mensagem que você está passando é: cliente importa, pessoas não. Cultura não é discurso. Cultura é coerência entre o que você fala e o que você faz. Como uma sugestão simples, escolha um valor daqueles que você listou e liste 3 comportamentos coerentes com ele. Combine isso com a sua equipe e comece a cobrar pelo comportamento e não pela moral da história. Práticas de engajamento e olhar para o ser humano integral. Engajamento não é uma mesa de sinuca e puff colorido que você traz para a sua empresa, criando esse ambiente mais divertido. Engajamento é a pessoa entender o sentido do que faz e sentir que é respeitada. As pesquisas da Gallup, por exemplo, o relatório que mostra os resultados dos melhores lugares para se trabalhar globalmente, mostram fatores chaves de engajamento. Por exemplo, saber o que se espera de mim. Ter ferramentas para fazer bem o trabalho. Ter reconhecimento. Ter alguém que se importa comigo como pessoa. Isso nos leva a 2 pontos. Prática simples de engajamento. Você não precisa de um RH gigante. Você pode começar com algumas práticas muito eficazes. Por exemplo, faça um onboarding decente. Não é só chamar a pessoa, contratar ela e diz a ela: senta aí e vamos vendo. Lembre-se que nós falamos lá na gestão da contratação que este é um ponto importante. Você precisa ter uma política escrita da sua empresa e você precisa ter um onboarding completo. Logo nos primeiros dias, conte a essa pessoa quais são os propósitos da empresa. Explique como o trabalho daquela pessoa ajuda a entregar o valor ao cliente. Mostre claramente o que você espera dela nos primeiros 30 dias. Lembre-se, dê feedbacks curtos e frequentes. Faça uma avaliação anual. Promova conversas quinzenais de 15 minutos e pergunte o que foi bem, o que nós podemos melhorar, como eu posso te ajudar. E nunca se esqueça de uma prática que é uma regra de ouro. Reconhecimento em público, correção em privado. Estudos em psicologia do trabalho mostram que quando nós reconhecemos em público, nós aumentamos o reforço positivo. Agora, quando corrigimos em público, geramos o medo e o cinismo. O olhar integral para o ser humano é fundamental. Peter Drucker fala em empregar o homem inteiro,
não só um par de mãos. O que significa isso na prática? Entender que a pessoa tem uma vida fora do trabalho e que problemas pessoais acabam aparecendo sim na performance. Não existe a pessoa que está fora da empresa e a pessoa que está dentro da empresa. Colocar o crachá não é uma mágica de mudança de personalidade ou mesmo do esquecimento de problemas. Isso não quer dizer que você deva ser terapeuta da equipe, mas quer dizer que você deve genuinamente perguntar: como você está? E ouvir de verdade, estar presente, ter clareza sobre limites, mas lembrar de respeitar cada uma das pessoas. Ter políticas minimamente escritas, políticas humanas, avisar com antecedência se vai mudar a jornada ou a meta, não usar o medo como ferramenta de gestão. Quando você trata gente como recurso, você manda a mensagem de que ela é substituível. Quando você trata como pessoa, você conhece que ela é parte viva do sistema. E é isso que vale a pena nós explorarmos no próximo tópico. Recursos humanos versus pessoas. Drucker insiste que a empresa é uma comunidade de seres humanos. Não é uma máquina com peças. A própria expressão recursos humanos vem de uma visão de que pessoas são um tipo de recurso, como a máquina, como o prédio ou como o capital. O problema é que isso contamina o nosso jeito de pensar. Recurso você explora até o limite. Já pessoas, você desenvolve, você engaja, você respeita. Michael Gerber, em O Mito do Empreendedor, mostra que o dono precisa criar sistemas para que pessoas comuns consigam fazer trabalhos extraordinários e não ficar dependendo de super-heróis que são difíceis de se achar e de manter. Conectar as duas ideias é fundamental. Ora, pessoas não são recursos, mas também não podem ser dependências emocionais do dono. Então, o equilíbrio é criar sistemas claros, ou seja, processos, scripts, rotinas, como nos sugere Gerber, e ao mesmo tempo respeitar a humanidade de quem executa esses sistemas. Como defende Peter Drucker. Na prática, em vez de dizer eu preciso de alguém melhor, pergunte-se: que sistema eu posso melhorar para ajudar essa pessoa a entregar melhor? Em vez de tratar gente como custo, pergunte: que retorno esse time pode gerar se ele tiver clareza e suporte? Muito bem, vamos amarrar todos os conceitos. Hoje você viu que cultura é como a gente faz as coisas aqui, mesmo quando ninguém está olhando. Como muito bem Peter Drucker descreve no Espírito da Organização. Cultura não é frase bonita, é comportamento repetido. Michael Gerber mostra que o negócio precisa de uma forma, precisa de sistemas. Isso é cultura aplicada. Engajamento vem de clareza, reconhecimento e sentido. Algo que as pesquisas do Instituto Gallup mostra com clareza que isso é essencial. Peter Drucker ainda resume que devemos empregar o homem por inteiro e não só as suas mãos. Não devemos tratar as pessoas como recursos humanos. Isso é mudar a postura do gestor. Lembra na frase que eu li logo no começo do livro do Rafael Catolé? O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe vence campeonatos. Uma frase de Michael Jordan.
O seu papel como dono, como gestor, como gestora, é construir o time e a cultura que ganha campeonato e não só um jogo. Te vejo no próximo episódio do Gestão Consciente.